converso agora com a Nisélia de Lima, que é diretora da escola. Nisélia, o que melhorou aqui na sua escola? Tudo. Foi uma mudança radical. Tá vendo essa sala aqui? Ela é novinha. Fizemos biblioteca, temos TV, DVD, ventilador e até um cantinho de leitura. E além das aulas regulares, que outras atividades eles fazem aqui? Pelo Mais Educação, temos canto coral, banda fanfarra, teatro, futebol e até horta. Com o dinheiro que chega na escola, conseguimos equipar a sala dos professores. Compramos armário, computador, ar-condicionado. Conseguimos, inclusive, capacitar os professores em saúde vocal. E isso aqui tudo é feito pelos alunos? Feito pelos alunos e pela comunidade. Essa é uma história real, uma das muitas que mostram como o governo federal mudou o retrato da educação pública brasileira. Para saber mais, acesse www.mec.gov.br. Eu converso agora com a Maria do Carmo Rabelo, que é a diretora da escola. Maria do Carmo, o que mudou aqui na escola com o Mais Educação? Nossa, mudou tudo, mas a educação foi uma bênção. Conseguimos resgatar a credibilidade da nossa escola e ainda promover a união entre funcionários, professores e todos os alunos. Nossa escola atende os alunos carentes. Nós já temos um fundamental de 9 anos. Boa tarde. Essa é a turma do 2º ano e tem 7 anos de idade. Como Mais Educação, o aluno tem que permanecer mais tempo na escola, nós tivemos que aumentar a oferta de esportivas. Futsal é uma delas. Quando eu disse que Mais Educação na nossa escola foi uma bênção, é por isso. Antes não tínhamos nada e hoje servimos até o almoço. Essa é uma história real, uma das muitas que mostram como o governo federal mudou o retrato da educação pública brasileira. Para saber mais, acesse www.mec.gov.br. Muito bem, estamos aqui de volta com a nossa segunda e última etapa do nosso programa Urbanville, que tem como convidada hoje a Roseli Cunha, que é a profissional responsável pela área comercial e relacionamento com clientes da empresa Urban Systems. Nós estamos aqui conversando no intervalo a respeito de uma pergunta que o internauta mandou aí, e a gente, como tema do nosso programa é justamente a expansão de novos negócios no Brasil, e a Roseli está aí antenada com tudo o que acontece em nosso país, esse país que é gigante, que é enorme. O nosso internauta mandou aqui uma pergunta muito boa que eu vou passar para o Caetano fazer para a gente. Olha só, Roseli, a sua experiência em análise de negócios lhe permitiu conhecer características de mercados de diferentes cidades brasileiras. Tem alguma cidade que mais lhe chamou a atenção? Olha, muita cidade chamou a atenção, mas toda vez que eu vou a Brasília eu fico realmente intrigada com a pungência e com as possibilidades que existem ainda no Distrito Federal, né? Ela está na região central do Brasil, isso possibilita um movimento logístico, um movimento econômico muito interessante. O mercado imobiliário, por exemplo, em Brasília, e, enfim, na região metropolitana, ela tem sido muito bem recebida, todos os lançamentos são absolutamente empreendimentos de sucesso. Os valores que se praticam naquela região realmente passam até um pouco do que a gente acredita como valores máximos, né? Então, é uma cidade bastante intrigante. O fato de ter muitos profissionais ligados à área pública faz com que as pessoas tenham muito conforto em adquirir imóveis, em fazer negócios de longo prazo. Isso faz com que o mercado imobiliário, por exemplo, tenha um êxito muito grande naquela região. Nós temos, parece que mais uma pergunta aqui dos internautas, hoje estão agitados aqui, então vamos dar voz a eles aí, vamos. Surgiu uma pergunta de um internauta que se chama Walcott, eu não sei se a pronúncia é essa, Walcott, mas de qualquer forma agradeço a participação. Essa pergunta, Gilberto, eu acho que ela pode ser para você também, porque na verdade é uma pergunta que diz respeito ao universo da Urban Systems e diz respeito a um assunto que a gente tem tratado muito aqui no Urbanville, que é a Copa do Mundo. A pergunta é muito simples. Em tempos de Copa do Mundo, que tipos de projeções de trabalho a Urban Systems planeja
para a Copa de 2014 no Brasil, existe algum segmento, alguma coisa que... Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a Roseli tem toda a propriedade para responder pelo seguinte. A Urban System tem feitos, né, que é do meu conhecimento, eu um pouco acompanho quando eu estou lá, vários estudos ligados à Copa do Mundo de 2014. Inclusive tem um famoso chamado Estudos Cidades, não é isso? Isso. Então a Roseli vai contar para a gente um pouquinho aí, porque obviamente acho que os empresários estão, né, atrelando essa oportunidade, querem saber como é que vai ser o cenário ali na frente e onde diversificar seus investimentos. Exatamente. Aí. Bem, essa questão da Copa do Mundo, ela está sendo avaliada por nós de uma maneira muito cuidadosa. Nós avaliamos as 10 cidades candidatas, levantamos todos os gaps, tudo que falta na cidade, quais são os gargalos, para que isso se transformasse num planejamento. As capitais que foram escolhidas. As 12 cidades sede. Exatamente. Na verdade, o primeiro estudo foram de mais cidades. Das cidades que nós estudamos, foram eleitas as 10 cidades. E nessas cidades nós levantamos todos os gaps de saneamento, fornecimento de água, luz, hotelaria, hospitais, laboratórios, restaurantes, enfim, tudo que um turista... Hotelaria, mão de obra... Absolutamente tudo. Esses estudos servem prioritariamente, num primeiro momento, para que os seus governos e as empresas envolvidas nesse tipo de negócio possam entender, ter essa fotografia, ter essa radiografia da cidade e entender para onde que deve... Exatamente, quer dizer, esse levantamento foi entregue às cidades, né, aos estados, de maneira que eles vão se preparar para poder atender as demandas para os jogos. Entretanto, a gente não pode se preocupar só com o evento Copa do Mundo, porque esses empreendimentos eles têm que sobreviver, eles têm que ser posterior à Copa, né? Então, eles estão sendo cuidadosamente dimensionados para que eles não sejam construídos de modo exagerado, para que depois o evento se torne um empreendimento, né, que perca as taxas de ocupação, enfim, que sejam grandes demais para que a cidade não possa absorver. O famoso elefante branco que a gente sempre se refere aqui no programa. Exatamente. Então, além disso, a gente tem a questão de mão de obra. Evidentemente vai ter um índice, um acréscimo de necessidade de mão de obra para estar atendendo todos esses turistas. E eu acredito que o que de mais importante vai acontecer é a questão de visibilidade, né? As cidades, elas estão espalhadas por todo o Brasil, então é uma oportunidade muito importante da gente se preparar e da gente mostrar para esses turistas e para todo mundo o quanto o Brasil pode ser visitado, não apenas pontualmente em turismo, etc. E também a questão de infraestrutura, quer dizer, tem um esforço conjunto do governo do estado, do governo federal, para que essa infraestrutura aconteça. E, evidentemente, a reboque, o desenvolvimento das regiões virão com toda certeza, porque alguns desenvolvimentos regionais, de alguns estados ou de algumas capitais, elas pararam na infraestrutura. E aí o governo estadual não consegue resolver sozinho. Então, esse tem sido um tema muito trabalhado por todos, isso está sendo feito a muitas mãos. Evidente que alguns estados estão mais preparados do que outros, mas, com certeza, nós temos aí mapeados muitas oportunidades em todo o mercado de real estate, e isso, evidentemente, desemboca numa oportunidade de mão de obra, de serviços qualificados, prestação de serviços e tudo mais. E o internauta fez a pergunta sobre as cidades. Eu vou te fazer uma pergunta agora sobre regiões, né? O Brasil é um celeiro de oportunidades, vai ter negócio em tudo quanto é lugar, São Paulo, Rio, mas assim, quais são as fronteiras regionais para as quais os estudos que você tem visto na Urban System apontam o maior grau de oportunidades de desenvolvimento, onde pessoas podem se estabelecer, criar negócios? Quais são as grandes regiões, quais são as grandes, digamos, áreas de crescimento do país hoje? Bem, o nosso país ele se desenvolveu muito em relação ao litoral. Por quê? É uma coisa histórica, evidentemente. O Brasil começou a receber investimentos via litoral e as primeiras cidades foram beneficiadas. Esse movimento ele está em direção ao centro do país. Isso significa que norte de Minas,
Goiânia, Palmas no Tocantins, Brasília, Mato Grosso, são estados, são regiões onde realmente existe uma grande possibilidade de crescimento, existe artérias muito importantes de tráfego, de mercadorias e de tudo mais, o que tem se expressado através de expansão das empresas. Quer dizer, todas as empresas que estavam do sudeste para o sul estão olhando hoje em direção ao norte, mas não em direção ao norte litoral. Não é Rio de Janeiro e Espírito Santo, é mais ao centro do país. Ok. O Caetano está me dizendo aqui que hoje a participação no chat está fantástica. Obrigado pela participação de todos vocês. Caetano, mais uma pergunta? Pois é, Gilberto, tem uma pergunta aqui que veio da Débora, de São Paulo. Ela disse o seguinte: se você tivesse que pontuar quais são os pré-requisitos essenciais para que um consultor de novos negócios não perca oportunidades de mercados existentes, Roseli, o que seria? Existe alguma espécie de regra para que o profissional não deixe de ver boas oportunidades, né, para que eu acho que aí a gente podia estender essa pergunta não só para o profissional de novos negócios, mas a empresa, digamos, como um todo, né? Porque novos negócios envolvem uma série de áreas da empresa. Então aí a gente podia ampliar essa pergunta justamente para a questão do planejamento de expansão de novos negócios no Brasil, né? O que implica, o que é necessário, o que mudou nesse planejamento? Eu diria que um planejamento estratégico ele tem que se iniciar por uma investigação bastante cuidadosa, no sentido de, no momento em que existe algum indício de que uma região ou que um estado seja interessante, antes de um profissional ir a campo, ele precisa olhar, no mínimo, os dados secundários dessa cidade. Por quê? Porque nesses dados secundários, quer dizer, a gente consegue ver crescimento de setores motrizes de economia, ou seja, os principais setores produtivos. A gente consegue olhar se esse setor é indústria, comércio, a gente consegue olhar se isso tem um lastro com carteira profissional ou não, né? Como agricultura. Agricultura, a gente sabe que existe uma super dificuldade em lastrear esse vínculo empregatício. A gente precisa verificar se essa cidade se relaciona com outras, porque aí cresce o teu mercado, né? Você não está falando com uma capital, você está falando com pelo menos 20 cidades no entorno, né? Você consegue emprestar, né, um empreendimento de shopping, por exemplo, para muitas vezes 10 cidades que estão em um raio de 5, 10, 20 quilômetros, não é isso? E se o profissional não tiver esse material na sua bagagem, se ele chega a campo e vai às imobiliárias,